Graça e paz, irmãos. Deixa eu continuar os recados aqui. Videira News de Jandira. Quero só lembrar os irmãos que os nossos encontros já estão agendados para esse mês de setembro, mês que vem, dia 2, 12, 13 e 14, é isso? E em novembro, dia 6, 7 e 8 de novembro, nós já fechamos o sítio. Esses dois encontros nós vamos fazer no sítio da Videira, lá em Mariporã. Já fechamos com o ônibus, está tudo preparado para que você possa levar as pessoas a ter uma grande experiência com Deus, amém? Então, dia 12, 13 e 14 de setembro, fala para o irmão que está do seu lado, marque bem essa data, e não deixe de levar pessoas, amém? Eu quero também lembrar os irmãos que as células estão programadas para fazer encontros, de casas de milagre. E também nós vamos fazer um culto do amigo, onde nós vamos fazer um culto evangelístico aqui. Estou esperando os irmãos concluírem a casa de milagre para a gente definir uma data para fazer esse culto aqui. Você vai trazer uma pessoa que ainda não conhece o Senhor para ouvir uma palavra da parte de Deus, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus quer salvar pessoas? Diga amém. Olha para a pessoa que está atrás e diz assim: você será um instrumento de Deus nesses dias para abençoar outras vidas. Aleluia. Eu quero ler um texto com você. Antes da gente compartilhar a palavra nessa noite, eu gostaria de orar, tanto por você que está aqui, como você que está nos assistindo em casa. Mateus capítulo 5, se eu não estiver enganado, do verso 8 ao verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for, eu vou citar. E os irmãos... não. Acho que é Mateus 8, um pouquinho para frente. Isso, Mateus 8, verso 5, eu inverti. Mateus 8, a partir do verso 5, eu quero fazer uma oração com vocês aqui. Nós ainda estamos atravessando um tempo difícil, um tempo ainda de incertezas, e a igreja precisa se posicionar de pé para combater esse mal. Está mais do que claro para nós que essa é uma batalha espiritual, e a igreja ela não pode ficar alheia a tudo aquilo que está acontecendo nesses dias, amém? Com relação à enfermidade, eu quero hoje levantar um clamor para que Deus produza cura na vida dos irmãos, para que Deus venha trazer cura física, não importa qual seja o diagnóstico médico, não importa que você está em casa, ou você que está aqui está passando por alguma enfermidade, talvez você recebeu uma má notícia do médico. Eu quero te dar aqui uma expectativa em um Deus, dizer a você que Deus ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você pedir ou imaginar. Mas existe algo que nós precisamos exercer em Deus. E às vezes quando nós recebemos uma má notícia, seja ela em qual área for da nossa vida, a maioria das pessoas tende a pensar nessa má notícia diuturnamente. E você vai potencializando o seu problema. E aí você deixa de focar a sua fé em Deus, naquele que pode mudar todas as coisas. E aqui tem a história de um rapaz, de um homem na verdade, Mateus capítulo 8, verso 5 a seguir. Quem achou, diga amém. Vocês irmãos vão projetar, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Verso 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E o verso 8 diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outros: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz isso. Versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa poderosa. Aqui a gente vê uma história de alguém que está intercedendo, não é nem por ele, mas intercedendo por alguém que estava doente, estava de cama, paralítico, e ele, ouvindo os rumores do Senhor, daquilo que Jesus estava fazendo, curando pessoas, libertando pessoas, ele vai até Jesus e interceder por esse servo. E Jesus, como sempre, atende a todas as pessoas que vão a ele. A palavra de Deus diz que o Senhor não lança ninguém fora. Jesus disse: eu vou lá na sua casa para curá-lo. E aí ele fala: Senhor, não precisa ir lá,
Basta uma palavra sua e o meu servo ficará são. E é interessante que ele faz uma comparação com as coisas naturais. Eu sou um centurião, eu também estou debaixo de autoridades e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. E quando eu falo, eles obedecem, eles me seguem. O que ele está fazendo, esse camarada? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, ele olha para o Senhor e ele tem fé em Deus, sabendo que Deus é poderoso para curar, para reverter aquela situação horrível, como ele mesmo descreve, sofrendo horrivelmente. Essa é a primeira atitude dele, crer que Jesus tem poder para curar, para libertar. E a segunda é que a palavra do Senhor tem muito poder. Tem muito poder. Por que eu estou usando esse texto? Porque a palavra de Deus no livro de Tiago diz que nós devemos chamar os presbíteros, né? E pegar o óleo de unção e ungir as pessoas para que elas sejam curadas. Mas nós estamos num tempo difícil, nós não queremos aqui quebrar as regras das nossas autoridades, impostas pelas nossas autoridades, porque o meu desejo é chamar você aqui para eu orar por você. Mas como nós não podemos fazer isso, eu quero te dar essa palavra. Da mesma forma como esse centurião creu, o Senhor não precisa ir lá, não precisa tocar nele, libera uma palavra e ele vai ficar são. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida agora. Não importa se a sentença do médico é ruim, né? O diagnóstico que ele te deu é ruim. Não importa se as palavras são contrárias à sua vida. Não importa se as suas expectativas foram frustradas. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para você em casa. Não importa que você esteja sentindo dores, não importa que você esteja com os sintomas desta enfermidade, Deus pode mudar a sua história nesse momento. Se você tão somente crer, assim como esse centurião que foi até Jesus, falou: Senhor, só basta uma palavra, libera uma só palavra, e ele vai ficar completamente são, completamente curado. Quantos aqui creem que Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida nessa noite? Queria que você ficasse de pé mais uma vez no seu lugar. Eu quero especialmente hoje orar pela Carol. Os irmãos sabem que a Carol, ela tem atravessado problemas difíceis por causa do fígado. Ela já é um testemunho de milagre, E hoje eu estava conversando com a Maria, e a Maria estava falando para mim que o fígado dela está bem comprometido. E os médicos até não sabem como que ela está de pé por conta da situação do fígado, né? Está muito alta a bilirrubina, com mais de 20 mil, né? Isso é algo, assim, insustentável. E ela está aqui conosco cultuando, então eu quero profetizar a cura na vida dela, amém? Levante as suas mãos, vamos orar e declarar o poder de Deus. Você que está na sua casa, você que está aqui, Pai, em nome de Jesus, Tu és o mesmo Jesus que esse centurião foi até Ti, Pai. Oh Deus, e que num ato de fé, Pai, numa fé, como o Senhor mesmo disse, jamais vista em Israel, Ele disse, Pai, que tão somente uma palavra Sua sendo liberada, aquela situação horrível, Pai, poderia ser completamente mudada, completamente transformada. Por isso nessa hora, Deus, em tempos de impedimento, Senhor, em tempos de pandemia, nós cremos, Pai, que a Tua palavra está sendo liberada, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, e não importa qual seja a enfermidade, não importa qual sejam os sintomas, o diagnóstico médico, Pai, nós cremos que é só uma palavra, Pai, e a cura virá. É só uma palavra, Senhor, e a normalidade voltará. É só uma palavra, Senhor, e a saúde será plena para a honra e a glória do Teu nome. Por isso nós liberamos agora a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação. Restaura o fígado da Carol agora, Senhor, volte à normalidade. Deus, toca nesse órgão agora que é vital, Pai, que é de suma importância, Senhor, em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, toda a normalidade no fígado cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós rejeitamos essa enfermidade, Pai, nós rejeitamos, Senhor, esse diagnóstico e nós profetizamos em Teu nome a cura, Pai, da Carol em nome de Jesus. Se porventura, Deus, existe mais alguém em nosso meio que está enfermo, se existe mais alguém em nosso meio com um diagnóstico médico, Pai, oh Deus, não importa qual seja a enfermidade, nós cremos que Tu és a cura, nós cremos que Tu és a nossa libertação, nós cremos, Senhor, como diz a Tua palavra, agindo eu, quem impedirá?
Quem é que pode parar os braços fortes do Senhor? Quem é que pode impedir o teu agir? Quem é, Senhor? Quem é, Deus, que pode parar, Senhor, ó Deus? Por isso nós invocamos o teu nome nessa hora, nós clamamos pela presença viva do teu Espírito Santo, e nós profetizamos vida em abundância, saúde plena, saúde perfeita. Nós profetizamos agora, Senhor, para a contrariedade médica, Senhor, oh Deus, para a confusão da medicina, nós declaramos cura sobrenatural agora, em nome de Jesus. Passa dos pés aos fios de cabelo, Espírito que cura, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos agora: ser curado, receba a cura do Senhor. Pai, se porventura tem alguém com sintomas da Covid, Senhor, desse vírus maligno, nós amaldiçoamos essa doença e nós declaramos: não prosperará, não avançará, não vai evoluir, Senhor, em nome de Jesus. Muito pelo contrário, vai recuar e vai ser completamente desfeita toda ação dessa enfermidade, em nome de Jesus, amém. Se você crê ao Senhor, bata palmas, glorifica o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh aleluia. Pode se assentar. Sabe, querido, essa semana eu tive uma semana bastante corrida por conta de algumas mudanças que estão acontecendo na minha vida. E aí, esses dias eu estava orando ao Senhor e eu estava questionando algumas coisas, questionando o modo de falar, para que Deus nos desse uma direção acerca de algumas coisas no mundo espiritual. E o Senhor, Ele trouxe claramente, uma vez eu ministrei uma palavra sobre batalha espiritual, e o Senhor falou claramente ao meu coração: vocês precisam desembainhar as suas armas espirituais. E eu fiquei meditando nisso. Por que nós precisamos desembainhar, Tirar da bainha, utilizar, empunhar as nossas armas. Quais são as nossas armas espirituais? É a nossa oração, nosso clamor, a nossa adoração a Deus. E essa deve ser uma prática em nossas vidas diuturnamente, para que as coisas aconteçam, Eu passei esses dias fui fazer um exame também, fazendo um exame de rotina, e às vezes vem algumas coisas, e o médico vai: pode ser isso, pode ser aquilo, e eu estava bem apreensivo. Um exame que eu ia fazer na terça-feira, e eu me lembro que na sexta-feira eu estava orando por isso, e eu falei: Senhor, terça-feira eu vou decretar como o dia da minha vitória, eu vou fazer esse exame e não vai dar absolutamente nada, E confesso, irmãos, que fui bastante preocupado, mas declarando o tempo todo de que esse dia seria o dia da minha vitória. Fiz o exame, graças a Deus, o laudo deu tudo normal, absolutamente normal, não era o que os médicos estavam suspeitando, para a honra e a glória do Senhor. Ou se fosse de fato, o Senhor curou completamente e os médicos não acharam mais nada. Então nós precisamos exercer a nossa fé. O problema maior nosso é que quando nós nos deparamos com um problema, nós esmorecemos. Não, no problema é que nós temos que estar mais forte. O que o apóstolo Paulo fala? Na fraqueza é que eu sou forte. Quando é que eu me sinto fraco? Quando eu estou diante de um problema que para mim parece insolúvel, que para mim parece impossível. É nesse momento que eu vejo quão forte eu sou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não é a palavra dessa noite, mas eu senti de falar isso para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Hoje o título da nossa palavra é Saindo da Caverna. Não sei se alguém já foi abençoado com essa palavra hoje, mas eu creio que vai edificar muitas nossas vidas nessa noite. Se você já ouviu, vai ouvir novamente. Eu quero ler com você esse texto, amém? O alvo dessa palavra, por algum tempo, eu tive o privilégio de ministrar aula no seminário pastoral, e uma das matérias que eu ministrava era a homilética, Para quem não sabe, a homilética é a arte da pregação, ou a forma de você transpassar ou passar a palavra para os seus ouvintes. E, em resumo, a pregação ela tem dois objetivos, Um objetivo geral, que é passar o ensino, o fundamento da palavra para todos que estão ouvindo, mas ela também tem um objetivo específico, que é o que eu espero que o meu ouvinte faça quando ele terminar de ouvir essa palavra. Qual é a atitude que eu espero dele? Eu não sei se você sabe, mas uma das
das maiores frustrações de um pregador da palavra é quando ele não vê a reação, né, que ele espera com relação à pregação. Então, normalmente quando você dá um título, o título é bem sugestivo, saindo da caverna, né? Então, a expectativa é que você de fato saia, né? Que você entenda que caverna, ela pode existir na nossa vida, mas por um momento, e esse momento precisa ser muito breve. Mas as cavernas jamais devem ser um lugar de morada contínua. As cavernas jamais devem ser um lugar onde você vai passar todos os dias da sua vida. Mas elas sim existem, elas fazem parte da nossa vida, e nós precisamos aprender com elas e a lidar com elas dia após dia. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13, diz assim: alegrei-me, quem achou diga amém, aleluia, sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o verso 13, posso, ou melhor, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o versículo 13. Mas a maioria das pessoas, ao recitar esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, eles acabam por ignorar o que antecede esse versículo, né? Nós declaramos tudo posso naquele que me fortalece, mas Paulo, ele foi afirmar isso aos filipenses no final de uma história, de um testemunho, ele falando de si mesmo, ele dando testemunho de si mesmo, que ele sabe passar por todas as coisas, por todas as situações, e no final ele fala, hoje eu sei que eu posso todas as coisas em Deus, eu posso passar por qualquer situação, se eu estiver firmado em Deus. Por quê? Porque é Deus que me fortalece, é Deus que me dá força para viver isso. Então Paulo, ele está escrevendo esse texto, e a gente sabe, o Igor até comentou algo aqui interessante sobre coisas que você tem que falar, né? Hoje a gente vive num tempo do politicamente correto. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, ainda mais agora que os nossos cultos são transmitidos. De vez em quando eu estou lá fuçando e aparece o link do culto da Videira Jandira, eu fico até temeroso, será que eu falei alguma coisa? Meu Deus do céu, será que você tem que ficar se policiando? Porque dependendo das coisas que você fala, você arruma um problema. Mas a grande verdade é que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que só gostam de ouvir coisas que parecem soar bem aos seus ouvidos. Se você estiver em um culto onde você não está ouvindo que você é importante, que você é amado, que você é aquilo, embora tudo isso seja uma verdade, esse culto é ruim, o pastor não tem unção, né? O culto hoje não foi legal, porque eu quero ir para o culto para ouvir algo que vai de fato massagear no meu ego, não importa como eu esteja vivendo. Esses dias eu estava orando, eu tenho algumas experiências com o Senhor orando no meu trabalho, e aí o Senhor veio uma frase no meu ouvido assim tão forte, e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso falar sobre isso. E era uma pergunta, na verdade. A pergunta era, onde é que estão os pregadores do inferno? Parece algo esquisito, né? Já parou para pensar? Não é pregadores que são do inferno, mas onde é que estão os pregadores que falam do inferno? Ninguém fala mais sobre essas questões, né? Não tem mais essa questão de pregar, qual é o caminho que você vai? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Até parece que o inferno não existe mais. Você não vê mais as pessoas falando, olha, se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, você não estiver em comunhão, se estiver aliançado, se você não for salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, meu irmão, é fogo e não tem conversa. Mas essas pregações não dão ibope, não é verdade? Não dá curtida no quê? Como que é? No YouTube, no Instagram, não dá. Então não dá para falar mais de inferno, porque não é todo mundo que hoje ouve de inferno, mas o inferno é ou não uma realidade? É uma realidade. Então veja, nós precisamos entender que a igreja é um centro de treinamento para aquilo que nós vamos viver na eternidade. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus para nos parecermos com Cristo, para de fato vivermos a eternidade com Ele. E aí imagina,
Paulo pregando uma ministração como essa. Olha, deixa eu te falar, você está passando por luta? É assim mesmo, vou parafrasear com ele. Eu também já passei, é assim mesmo, eu sei passar por luta, eu sei ter vitória, eu sei ter o meu armário abastecido, mas eu sei também passar fome, eu sei andar de carro, mas eu também já tive que andar a pé. Está tranquilo, né? Não tem problema. Já pensou, se Paulo fosse nos dias de hoje, ele ia pregar isso, será que ele ia? Oh meu Deus, mas veja, ele está falando aqui, ó, às vezes é importante a gente falar que esse é um tipo de pregação que não se encaixaria na maioria das doutrinas ensinadas hoje em dia, não se encaixaria. Como assim passar fome, né? Que coisa é essa? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, uma vez que nós nascemos para o Senhor, você precisa entender, eu não sei se foi domingo passado que eu falei, no jejum de 40 horas, que para muitas pessoas a salvação é o ponto final, quando na verdade ela é uma porta de entrada, onde você vai andar por um caminho. Então quando nós nascemos de novo, nós precisamos entender, olha, eu vivia uma vida completamente diferente daquilo que é a vontade de Deus para mim, eu aceitei Jesus, eu me converti, e agora eu vou trilhar um caminho, e esse caminho vai produzir transformação na minha vida, transformação. Então, uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos ser aperfeiçoados em Deus. Aperfeiçoamento é algo completamente necessário. Por quê, pastor? Porque o céu é um lugar onde você se vive um padrão só. Lá não tem muitos padrões, né? Deixa eu te contar uma historinha, você não vai achar isso na Bíblia. Mas você sabe que a grande confusão entre Deus e o diabo, ou o diabo e Deus, melhor dizendo, né? É que o diabo ele não queria ficar dentro do padrão do céu. Isso, em resumo é isso. Ele queria viver do jeito dele, da maneira dele. Aonde? No céu. Só que no céu só se vive de um jeito. Que jeito? No padrão de Deus. E aí o que aconteceu? Deus chamou ele para uma conversa. E ele pegou e falou assim, não dá, você aqui obriga todo mundo a te adorar o tempo todo, essa coisa toda não dá. Então Deus falou, se você não quer viver desse jeito, você vai ser lançado fora. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque lá no céu existe um padrão. E esse padrão é Jesus Cristo. A grande verdade, alguém já me perguntou isso um dia, o que nós vamos fazer no céu, meu irmão? Eu não quero saber o que nós vamos fazer lá, eu só quero saber que eu vou para lá. A Bíblia não é clara com relação a isso, mas a Bíblia diz que nós vamos reinar com Jesus, que nós vamos estar com Ele para todos sempre, nós vamos estar junto com Ele. A Bíblia é muito clara com relação a essas coisas, né? Para que isso aconteça, para que eu reine com Jesus, para que eu esteja toda a eternidade com Ele, eu preciso ser cada vez mais parecido com Ele, eu preciso cada vez mais estar perto dEle. Então a vida cristã, ela precisa gerar uma mudança significativa em nossas vidas, precisa. Então você pega, esses dias eu estava ouvindo meu filho conversar na tapeçaria, e o jeito que ele fala e tal, e às vezes você vai surpreendendo a maneira como ele vai falando, e eu na idade dele, eu jamais usaria as palavras que ele usa para falar, e vai crescendo. Você vê, antes falava de coisa diferente, a gente vai conversar, quer participar das conversas da família e tal, e você vai ouvindo, tem coisas que fala, mas esse menino tem razão que ele está falando, mas por quê? Ele vai aprendendo e vai dando. Quando ele tinha 4 anos, falavam de coisas completamente alheias, que não tinha nada a ver, apesar de ser criança ainda, passa a entender muitas coisas. Isso é com todos nós, a gente vê a minha filha, e assim com todo ser humano, vai crescendo, vai amadurecendo. Agora o que é ruim? É ruim você ver uma pessoa que entrou na igreja, está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e a pessoa não está mudando, ela não tem mudança significativa, quando na verdade a mudança precisa ser radical. Olha o nome dos jovens aqui, radicais livres. Por que radicais livres? Porque são jovens diferentes, são jovens que vivem um padrão completamente diferente, é o padrão que se vive no céu. Então veja, irmãos, aqui Paulo está fazendo um paralelo interessante sobre essa vida de transformação. Paulo diz o quê? Vamos voltar lá no texto para ver? Deixa eu voltar aqui, que eu não estou lendo na Bíblia. Aleluia. Eu queria achar onde ele fala que aprendi, aqui ó, versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi, diga comigo, aprendi. Se ele aprendeu é algo que ele não sabia, ele não sabia. Ninguém começa a servir a Deus sabendo todas as coisas, mas ninguém fica servindo a Deus continuando não sabendo as coisas. Eu fui claro? Então ele está falando, eu aprendi, ou seja, ele amadureceu, ele cresceu a viver contente em toda e qualquer situação. É muito comum você ver às vezes crente
já velho de igreja, que fica contrariado com algumas situações, que não está do jeito dele. E Paulo está falando, não, eu sou contente. Quando? Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nada tira a minha alegria, nada tira a alegria que eu tenho de servir ao Senhor, nada tira a minha alegria de estar na presença do Senhor. E ele está falando isso, ele aprendeu, ele cresceu, ele amadureceu em qualquer situação. E ele está dizendo o seguinte: não tem nada, absolutamente nada que abala a minha fé, não tem nada, absolutamente nada que me afasta da igreja, da presença do Senhor. Por quê? Porque eu aprendi a viver em qualquer situação e continuar alegre. Ele está sendo aperfeiçoado. E aí eu queria falar para você, ser aperfeiçoado deve ser o grande alvo de todo cristão, o maior alvo. Crescer, buscar a perfeição em Cristo Jesus, nos céus, e para tudo que você vai viver lá, vai se exigir esse padrão de Deus, vai se exigir isso, e nós precisamos então se comportar como Ele é, e essa questão é importantíssima para as nossas vidas. Pastor, o que tudo isso tem a ver com caverna? Porque existem cavernas que nós procuramos, e existem cavernas que Deus permite que elas façam parte da nossa vida. E aí eu quero falar para você que essas cavernas, muitas vezes, elas servem justamente para nos levar ao amadurecimento, ou à maturidade. A maturidade. Então, quando se fala de caverna, naturalmente, as pessoas entram nas cavernas quando elas olham para um problema e elas não se veem na condição de resolver aquele problema. Elas se veem completamente incapazes. Outras pessoas entram na caverna quando elas perdem tudo e se sentem desanimados. Perdeu tudo que ajuntou, perdeu tudo que conquistou, e agora perdeu a esperança, a expectativa, e vão para uma caverna e se escondem dentro de uma caverna. As pessoas vão para uma caverna quando elas acham que as coisas estão sendo injustas com ela, e elas estão frustradas por causa dessas injustiças. Aí deixa eu te falar, o problema não é você entrar em uma caverna, o problema é permanecer nela, o problema é viver nela, como eu disse no início. As cavernas fazem parte da nossa vida, servem para nos ensinar, mas deve ser por um breve momento, por um tempo pequeno, não deve ser por um tempo muito longo. Amém, irmãos? Não deve ser por um tempo muito longo. Por quê? Porque senão nós nos acostumamos a viver na caverna, nós nos acostumamos a ficar cabisbaixos e encurralados dentro da caverna. Mas pastor, afinal, o que é entrar na caverna para a nossa vida espiritual? Muito simples, é sumir de vista, é apagar a afeição para as coisas de Deus, é parar a vida, é ficar remoendo coisas que às vezes te fazem sofrer, ou ficar remoendo coisas que você sabe que não tem mais possibilidade de serem mudadas, não tem mais como se mudar. É perder a alegria, é perder a disposição de continuar firme na presença do Senhor, e principalmente romper conexões que são importantíssimas para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para te tirar da caverna. Nós não fomos chamados para viver desse jeito. Diga para o seu irmão, nós não fomos chamados para viver desse jeito. Fala para ele, Deus não tem uma vida de tristeza para você, mas sim de alegrias. Aleluia. Deus não quer que nenhum filho dele viva desanimado, viva triste, sem esperança, sem alegria com a vida, sem expectativa, desanimado, cabisbaixo, de forma alguma. Essa nunca foi a vontade de Deus para nós. Agora veja, se você de repente está vivendo em um tempo de caverna, eu quero te falar, permita que a palavra de Deus o ajude a sair dela nessa noite. Nós vamos ver alguns exemplos de cavernas e de pessoas que são referenciais para nós na palavra, para que você entenda o porquê da caverna e como sair dela, ou às vezes morrer nela. Então o primeiro exemplo que eu quero usar para você aqui nessa noite é a caverna de Ló. Vocês, irmão, vai estar para projetar aí, eu vou falando. Gênesis capítulo 19, versículo 30. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, versículo 30. Quem está comigo, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Eu ainda vou criar uma ministração sobre isso, né? Mas eu acho que essa pregação pode ser uma pregação evangelística, né? Onde estão os pregadores do inferno? Olha, o título é bom, né?
Não sei se vai ter muito ouvinte. A pastora fica só ali, minha auxiliadora. Aí quando eu saio do culto, ela fala: amor, cuidado, não fala isso. Acharam Gênesis 19, versículo 30. Não dá para editar porque é tudo ao vivo, né? Diz assim: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou aonde, meus irmãos? Em uma caverna, e com ele as suas 2 filhas. A grande pergunta é: por que ele foi parar na caverna? Todo mundo conhece a história de Ló, sim ou não? Só para você refrescar sua memória, ele é sobrinho de Abraão. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, levou ele consigo. E a palavra de Deus diz que Deus abençoou tanto Abraão quanto abençoou Ló. Ló sempre foi muito abençoado por Deus, talvez por estar junto de Abraão, que a bênção de Deus alcançou, essa é a verdade, alcançou a vida de Ló. Mas houve um determinado momento na vida de Ló e de Abraão, que Deus chamou Abraão para conversar e falou: olha, não tem mais como vocês ficarem juntos, os pastores cresceram, o rebanho cresceu, começou a haver contenda entre Ló e Abraão, os pastores de Ló e Abraão, e aí foi necessário eles se separarem, e cada um seguiu o seu rumo. Deus orientando então Abraão chama Ló para conversar, e fala para ele: olha, se você não dá mais para a gente caminhar junto, vamos continuar com o nosso parentesco, com a nossa amizade, mas nós precisamos separar. Deixa eu te falar uma coisa: existem separações que são de Deus. Tem gente que fala que Deus não habita onde há separação. Tem muita separação que é Deus que promove. Essa é uma delas. Ló precisou se separar de Abraão, para que Abraão pudesse dar continuidade a um projeto de Deus. Mas eu quero falar de Ló, não quero falar de Abraão. E aí o que aconteceu? Abraão, guiado por Deus, falou: faz o seguinte, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Cada um segue seu rumo, leva o seu rebanho, os seus trabalhadores, enfim, e vai ver a sua vida. O que Ló escolheu? Ló escolheu lá onde estavam as verdes campinas do Jordão. A Bíblia diz que ele olhou, viu as verdes campinas, de um lado o deserto, de outro lado as verdes campinas do Jordão. Ló, que não era bobo nem nada, ele falou: pô, eu vou para cá porque aqui tem muito alimento para o meu gado, eu vou cuidar do meu gado, aqui eu vou crescer, eu vou prosperar, legal, bacana. Foi isso que ele fez. Em que Ló baseou a sua decisão? Diferente de Abraão, que foi guiado por Deus, Ló tomou uma decisão com os olhos naturais. O que ele olhou? Ele olhou as circunstâncias naturais. Ele fez uma escolha natural. Preste atenção no que eu quero te falar nessa noite. Porque que quando ele faz uma escolha natural, ele está afirmando algo importantíssimo no mundo espiritual. Ele está dizendo o seguinte: a minha bênção, os resultados da minha vida, aquilo que eu vou viver, depende das circunstâncias naturais. Ele olhou para as verdes campinas e falou assim: só preciso disso para ser abençoado. Eu só preciso desse lugar verdinho, dessa grama verdinha, para ser abençoado. O que é isso? São os olhos naturais. Ele não orou, ele não buscou uma direção de Deus, ele não procurou saber se de fato aquela seria a melhor decisão para a vida dele. E olha que ele era uma pessoa muito abençoada por Deus. Mas ele simplesmente olhou para o gado, olhou para a cidade: é para lá que eu vou. E aí ele foi parar em uma cidade chamada Sodoma, uma cidade chamada Sodoma. E aí Sodoma era uma cidade muito pecaminosa. A Bíblia fala que chegou ao ponto do pecado, da maldade do povo de Sodoma, dos sodomitas, chegarem às narinas de Deus. E Deus então tomou uma decisão muito difícil. Qual foi a decisão? Vou destruir Sodoma. Quem é que morava em Sodoma? Ló. Deus ainda continua abençoando Ló, mesmo estando em Sodoma. E aí ele consultou Abraão intercedeu por Ló, e aí Deus enviou anjos para livrar Ló da destruição de Sodoma. Ele enviou anjos. E o que aconteceu? Os anjos então tomaram Ló pela mão. Foi uma conversa longa, um discipulado longo. Ló insistia em ficar, e aí os anjos pegou Ló pela mão, a esposa e tudo, e foi levando ele para os montes, para bem longe da cidade. E aí foi tirando ele para fora da cidade. E aí houve toda a destruição da cidade. E Deus então livrou ele dessa condenação. Só que Ló fez uma escolha. Qual foi a escolha que Ló fez? De novo, ele olhou para essa cidade chamada Zoar. Zoar tem um significado interessante, que é pequena ou insignificante. Mas Deus permitiu Ló morar em Zoar, porque Deus estava dando a ele a oportunidade de ter um recomeço, ou de começar uma nova história, de viver algo diferente, de tudo aquilo que ele já havia vivido. Deus estava dando uma oportunidade para ele, mesmo sendo em Zoar.
Então veja, qual que era o histórico de Ló? De repente, ele viu todas as suas coisas se perderem. Ele perdeu tudo, perdeu a família, ficou só ele e as filhas, perdeu todos os seus bens, e as cidades que ele escolheu para viver estavam completamente em ruínas. Então Ló, ele ficou muito mal por conta disso. Ao mesmo tempo que ele tinha tudo, minutos depois ele não tinha mais nada, havia se perdido tudo. Mas Deus estava dando uma nova oportunidade para ele, uma chance para ele recomeçar, para ele retomar a sua vida. E aí, Ló não percebeu algo, que tudo em Deus começa pequeno. Às vezes, nós perdemos algo importante para nós, e nós queremos recomeçar do jeito que nós estávamos. Nós queremos partir da onde nós paramos, mas Deus quer que você valorize os pequenos começos da sua vida. Deus quer que você valorize as pequenas oportunidades que Ele te dá. Porque às vezes, quando eu não consigo ver o pequeno que Deus está me dando, eu fico olhando só para o grande que o outro tem, eu vou perdendo a oportunidade que Deus está me dando no pequeno. Porque quando eu vou para o pequeno, Deus faz crescer, Deus faz prosperar, Deus faz avançar. Mas a Bíblia diz que Ló perdeu essa oportunidade. Ele teve medo de recomeçar e ele permaneceu lá em Zoar. Porém, a Bíblia diz que ele foi para uma caverna em Zoar. Foi ele com as suas 2 filhas. Entrou lá nessa caverna. E a Bíblia fala que ali ele acabou fazendo algumas coisas que começaram a acontecer na vida dele. Ele desprezou a cidade de Zoar, que Deus havia permitido ele ficar, foi para a caverna. E lá ele começou a fazer algumas coisas que eram fora da vontade de Deus. Começou a beber. E aí, por conta dessa bebida toda, as filhas dele, com medo de não dar continuidade, acabou se deitando, coabitando com o pai, e essa relação saiu filhos, geração. Então veja, e a Bíblia fala que Ló, ele não conseguiu sair dessa caverna, e tomou atitudes erradas. Por quê? Porque quando nós estamos dentro de caverna, em caverna é lugar de pouca luz, não tem muita luz, e aonde não tem luz, falta direção, falta rumo, falta norte, a gente fica sem saber o que fazer, e acabamos por errar em nossas decisões, tomar decisões de maneira errada, tomar decisões de maneira precipitada, tomar decisões que não eram para nós tomar. Por quê? Porque nós se enfiamos dentro de uma caverna. Na caverna não tem direção, não tem para onde ir, não tem claridade, não tem luminosidade. E aí nós tomamos as nossas decisões às escuras. E a possibilidade de nós acertarmos, quando tomamos decisões dentro de cavernas, são muito pequenas ou quase nada. Quantos me entendem? Diga amém. Quem está comigo, diga aleluia. Você precisa sair da caverna para receber a luz de Deus. Ló, como ele não quis sair, ele preferiu ficar na caverna. Ele morreu lá na caverna e ainda produziu um mal muito grande em sua família. Essa é a primeira caverna. A caverna daquele que perdeu tudo e não aproveitou a oportunidade de recomeçar. Quantas vezes nós ficamos nos martirizando, entramos em cavernas espirituais, em cavernas da alma, simplesmente porque achamos que perdemos tudo que tínhamos. E Deus às vezes está insistindo conosco nos pequenos começos, e nós às vezes abrimos mão disso, porque não é justo, não deveria ser assim, tudo que era meu estava lá, e agora foi tudo destruído, foi tudo tirado. Ei, olha para frente, olha a oportunidade que Deus está te dando, olha o que Deus está falando com você, olha para os pequenos começos de Deus, porque Deus pode fazer esse pequeno começo crescer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tinha. Qual que é o problema disso tudo? É que nós não conseguimos olhar que tudo quem deu foi Deus. A exemplo de Jó, Deus me deu e Ele tirou. Talvez por decisões, sejam elas quais forem, mas se Ele deu uma vez, Ele pode dar de novo. Se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele multiplicou uma vez, Ele pode multiplicar de novo, porque Ele é Deus. Eu só preciso continuar crendo, confiando nele. Amém? É só isso. Então, se de repente você está numa caverna porque você acha que perdeu tudo, ou porque você não consegue perceber o começo de Deus, eu estou aqui como profeta do Senhor. Eis um pequeno começo diante dos teus olhos, mas o Senhor vai fazer esse pequeno começo multiplicar na sua vida. Não permita que a falta de luminosidade da caverna faça com que você tome decisões precipitadas. Espere em Deus, saia para fora, venha ao encontro da luz do Senhor na sua vida, e você vai ver coisas sobrenaturais e tremendas na sua vida. Aleluia. A segunda caverna que eu quero falar para você nessa noite está lá no livro de Gênesis capítulo 23, o versículo 1 e 2.
E eu vou falar para você da caverna de Abraão. Abraão teve muitas cavernas, mas a gente vai falar dessa última, né? Gênesis capítulo 23, versículo 1 e 2. Diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. De novo, nós já conhecemos a história, né? Que já passou todos os processos de Deus na vida de Abraão, e Deus achou por bem recolher Sara. E Abraão está aqui agora no impasse tremendo, uma situação difícil. Quem já perdeu um ente querido sabe como é difícil perder alguém. E aí, essa história é muito interessante, porque agora, para a vida de Abraão, eu quero lembrar, Deus ainda tinha promessa na vida dele. Por isso Deus recolheu Sara e não Abraão. Mas a maior parte da promessa na vida de Abraão já havia se cumprido. A maior parte, faltava agora morrer em ditosa velhice. Né? E aí Sara, com 127 anos, ela é recolhida pelo Senhor. E aí a promessa de Deus com relação ao propósito, ao projeto dele, na vida deles, já havia sido cumprido, todas as coisas. Mas aí Abraão de repente se vê sozinho. Ou seja, Sara representava tudo na vida dele, a companheira de todas as caminhadas, de todas as peregrinações, foi a primeira que ouviu acerca do chamado. Eu fico imaginando, toda vez que eu falo sobre isso, ele chegando nela: mulher, arruma suas coisas, que nós vamos viajar, nós vamos para uma terra. Que terra? Não sei, Deus ainda vai mostrar, mas que coisa é essa? Sara acompanha ele, passa por várias privações, várias situações. Então, eu imagino um filme passando na cabeça de Abraão, aquela que era o instrumento usado por Deus para o cumprimento da promessa, porque quando ele achou que nada mais ia acontecer, Deus falou para ele: não, vai ser de você e de Sara, é ela que vai gerar Isaac, é ela que vai trazer alegria. E ele começa a olhar tudo isso, mas de repente toda essa história, toda essa trajetória de vida se findou ali. Sara está morta, aquela que estava ao lado dele morreu, porque acabou o tempo dela, mas não tinha acabado o tempo dele. E aí ele está diante de uma situação, de um dilema. O que fazer agora? O que ele faz diante de uma situação como essa? Morre junto com Sara? Deixa de viver? Para de viver? Né? Interrompe a continuidade da vida? Ou ele encerra aquele momento com Sara e dá oportunidade para aquilo que Deus ainda tem para ele? Irmãos, isso é algo tremendo, porque ele poderia pôr um fim ali, sim ou não? E dizer: olha, se acabou para ela, acabou para mim também, não tem mais nada, Deus não tem mais nada para mim. Mas ele sabia que Deus tinha algo para ele ainda. E aí acontecem umas coisas interessantes aqui, né? Ele, diante dessa escolha, ele tinha que fazer uma escolha. Vamos ler Gênesis 23, verso 19. Quantos me entendem? Diga amém. Hoje Deus vai abrir as portas de muitas cavernas nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Gênesis 23, versículo 19, diz assim: depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Então ele teve que fazer uma escolha. Qual foi a escolha que Abraão fez? Sabe, irmãos, parar a vida e morrer junto com ela, ou deixar Deus continuar o projeto dele na sua vida, se revigorar para continuar a vida. É muito comum, e aqui a gente toca numa parte muito delicada. Eu vou falar de mim para não falar da vida de ninguém. Eu sei o que é perder um ente querido. Na verdade, na minha família perdemos já 3 pessoas muito queridas, muito próximas de nós, né? E a gente sabe a dificuldade que é perder uma mãe, um pai, uma esposa, coisa desse tipo. É muito difícil. Só quem perdeu sabe a dor que é isso. Mas é a mesma escolha. Parou, terminou o tempo daquela pessoa. O que nós fazemos agora daqui para frente? Quantas pessoas você conhece que porque alguém foi recolhido, essa pessoa parou de viver e fica vegetando na vida? Desculpa a palavra, pode ser muito forte, mas a pessoa está ali, ela não vive mais, e deixa o tempo passar, e as coisas vão só acontecendo, e parece que a vida perdeu completamente o sentido. Abraão estava diante desse dilema, mas a palavra de Deus diz que ele faz uma escolha. Ele faz uma escolha, ele decide se revigorar aqui e dar continuidade. Ele não escolheu morrer junto com ela, mas Abraão, ele faz essa escolha certa. Chorou, se recompôs e continuou a vida. A palavra de Deus diz que ele comprou uma caverna lá.
e colocou essa mulher ali, sua mulher. A Bíblia diz que ele comprou uma caverna ali em Maquipela, como nós lemos. E essa palavra tem dois sentidos juntos também. Tem um significado importante que é duplo ou em dobro. E essa caverna ele comprou de um homem chamado Et, que significa terror. Então veja, é um duplo sentimento, Macpela, e eu peguei essa caverna de alguém que significa algo ruim para a minha vida. Mas eu olho para essa caverna, que tem uma sensação esquisita, um sentimento ruim, olho para o terror que eu estou vivendo e me posiciono para uma decisão: continuar vivendo ou deixar de viver. A Bíblia diz que ele chorou, lamentou a morte da sua esposa, mas a sepultou. E aí a Bíblia fala que ele também estava perto de Manre. E Manre fala de vigor, era divisa. E aí quando ele termina de fazer todo esse processo, ele então se revigora para continuar a viver aquilo que Deus ainda tinha para ele, aquilo que Deus ainda queria fazer. Sabe, parar a vida ou morrer junto é uma escolha que às vezes nós temos que fazer, sabe, ou se revigorar e continuar a sua vida com Deus. Mas o que nós temos que fazer é uma escolha, tomar uma decisão. A Bíblia é muito clara: Sara viveu 127 anos, mas depois morreu, acabou para ela. E Abraão fez essa escolha, se lamentou, chorou, se angustiou, mas a Bíblia fala que ele se recompôs e deixou Deus continuar a fazer aquilo que Deus queria fazer. E aí a Bíblia fala que Deus dá a ele uma mulher, uma segunda mulher, chamava-se Quetura. E esse nome Quetura significa incenso. A mim, eu entendo que Deus está dando um novo perfume para ele. Perfume fala de vida, né? De aroma, coisa gostosa. E aí, Deus está ali. Deixa eu te falar, Deus não está substituindo Sara, porque as pessoas são insubstituíveis. Eu acredito piamente nisso. Ninguém pode ser substituído, ninguém. As pessoas são insubstituíveis, mas Deus está completando a obra. Deus está dando continuidade naquela promessa. E a Bíblia fala que ele se casa com Quetura, e aí ele tem filhos com ela, né? E ele dá continuidade e vive cada uma das promessas do Senhor e morre em ditosa velhice. Essa segunda caverna nos ensina algo importante. Se você perdeu alguém muito querido na sua vida, ou se essa pessoa não morreu, mas algum relacionamento importantíssimo para você foi rompido, foi quebrado, sabe? Ou se de repente você de fato deixou de viver coisas que para você tinha muito significado na sua vida, a palavra de Deus para você é: não morra junto com essa pessoa, não morra junto com esses relacionamentos, não morra junto com essas oportunidades que deixaram de existir, porque se você está vivo, meu irmão, se você se levantou nesse dia, é porque Deus continua com um projeto na sua vida, é porque Ele tem algo poderoso para fazer em você, e só depende de você. Você precisa fazer as suas escolhas diante do Senhor. Eu morro ou eu continuo vivendo? Eu morro ou continuo vivendo? Então são cavernas diferentes, que às vezes não somos nós que causamos, mas nós precisamos sempre fazer escolhas. Ló escolheu morrer na caverna, Abraão não. Abraão chorou, lamentou, passou pelo tempo da caverna, mas saiu e foi viver as promessas de Deus na vida dele. Qual vai ser a sua escolha nessa noite, meu irmão? A terceira caverna tem a ver com a caverna de Elias. Elias, um homem de Deus, um homem que ele mesmo dizia, Deus cuja presença eu estou, um homem que andava na presença de Deus. Ele se apresentava dessa forma, mas houve um tempo em que Elias também passou por uma caverna. Venceu lá os profetas de Baal, derrubou os postos, todo mundo conhece a história, restaurou o altar, mas de repente ele recebeu uma ameaça. Por causa de ameaça, de um recado de Jezabel, a Bíblia diz que Elias, ele fugiu, né? Saiu. E aí, aqui eu vejo uma coisa interessante, que é importante a gente entender. Apesar de vivermos na presença de Deus, nós nunca podemos esquecer a nossa humanidade caída, dificultosa, né? A gente não pode desprezar o nosso lado humano. Os medos existem, as lutas fazem parte da nossa vida. E Elias aqui, ele fugiu por quê? Porque quando ele recebe a ameaça de Jezabel, preste atenção no que o Senhor quer falar com você nessa noite. Ele olha para ele. Olha que coisa interessante. Diante da ameaça, então vamos recapitular aqui, eu sinto falar isso para você. Ele está vivendo um projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus?
manifestar a glória do Senhor e tornar Deus conhecido e reconciliar o povo de Israel com Deus novamente. Lembra da história? Se Deus é Baal, segue Baal, mas se Deus é Deus, segue Deus. Olha, ele sozinho enfrenta os 400 profetas de Baal, enfrenta aquela multidão que estava cocheando, enfrenta o rei Acabe, enfrenta todo mundo. Por que ele faz isso? Porque ele está lutando uma luta que era de Deus, que tinha a ver com o projeto de Deus, que era a vontade de Deus. Mas de repente ele entra numa luta que só tem a ver com ele. E aí uma mulher faz uma ameaça, e por causa dessa ameaça, aquele homem que há pouco tempo destruiu os profetas, postes ídolos, restaurou o altar, agora foge, e vai para onde, meus irmãos? Para uma caverna. Vai para uma caverna. A Bíblia diz que ele ficou amargurado, ficou triste, se frustrou com o seu ministério, porque ficou olhando para si mesmo. Tem muita caverna que a gente entra na nossa vida porque nós olhamos para nós mesmos. Quando Paulo olha para si, ele só fala uma coisa dele: ó homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você olhar para você, meu irmão, né? Tem até uma música assim, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Não é assim? Ó, não tem nada. Não tem nada. Mas quando eu decido olhar para dentro de mim, o que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou fugir, eu vou entrar para uma caverna, porque eu sei que de mim nada de bom pode sair. E aí eu entro para dentro da caverna. Mas a palavra de Deus diz que Deus aparece para ele. Aleluia. Assim como Deus aparece para você. 1 Reis capítulo 19, versículo 9 ao 18. Eu vou ler rapidamente, que é grande o texto, e eu não quero tomar muito tempo. Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui? O que você está fazendo nessa caverna? Uma pergunta de Deus para ele. Verso 10, ele respondeu: tenho sido zeloso. Olha aí, quando você começa a olhar para si, aí vem a justiça própria. Senhor, tenho sido zeloso com a tua obra, tenho feito tudo que tu me mandaste, tenho liderado a célula, tenho chegado no horário para oração, tenho chegado no horário para comunhão, tenho limpado o prédio da igreja, né? Tenho dado dízimo, tenho dado oferta. Parece que essa coisa é nova, mas não. Elias está falando a mesma coisa para Deus aqui, ó, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele faz uma comparação: os filhos de Israel te abandonaram, saíram da igreja, mas eu não, eu continuo aqui, aguentando o pastor Paulo falar no meu ouvido, né? Eu estou aqui todo domingo, mas tem um monte de gente que quebrou a aliança. Elias está falando exatamente isso. O Senhor já viu quantas pessoas faltou no culto domingo, Deus? Eu sou fiel a ti. Estou parafraseando com ele. Oh meu Deus, Deus é poderoso demais. Até perdi. Aqui ó. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora procuram me matar também. Disse-lhe Deus: sai daí, rapaz, põe-te em pé nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz. Preste atenção, diga comigo. E saindo, e ouvindo, saiu da caverna. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Pai. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu de novo: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel te deixaram. Você já percebeu que quando a pessoa entra na caverna, a ladainha é sempre a mesma? É sempre a mesma coisa, né? Parece um disco furado. Você vai conversar com a pessoa, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Elias aí, ó, tá vendo? Se você já foi assim, não se sinta mal não, viu? Elias também. Oh Jesus,
Vamos lá. Deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú, o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu, o matará. Também conservei em Israel só para o teu governo, Elias, para você saber que não são só esses aqui. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Olha o que Deus está falando para ele. Eu quero te falar de duas coisas importantes na caverna de Elias. Primeiro, dificilmente Deus vai falar com você na caverna. Por que Ló tomou decisões precipitadas e errou? Porque lá você não ouve Deus. Deus fez, só que Elias era acostumado com o fogo, Elias era acostumado com o repepé, Elias era acostumado com o barulho, e Deus não estava em nenhum desses moveres, mas Deus estava num silêncio. E aí ele então vem para fora, Deus fala com ele, ele discute a mesma coisa. O que Deus fala para ele? É mesmo, Elias? É verdade, você tem sido muito zeloso. Nossa, como que você é bom, você merece ser honrado. Eu vou falar para o pastor te levantar lá e te honrar, porque você merece. Deus falou isso para ele? Deus falou o quê? Volta, rapaz. Vai para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Volta lá que você tem pessoas para ungir. Você tem um discípulo a gerar. Vai cuidar de gente. Vai gerar discípulo. Vai ganhar almas para Jesus. Vai fazer a obra. Que aí você vai ver. Essa caverna não vai mais fazer parte da sua vida. Sabe por que Deus fala isso para ele? Porque quando você está cuidando de gente, quando você está abençoando gente, quando você está discipulando gente, quando você está liderando gente, você não tem tempo para olhar para o seu próprio umbigo, meu irmão. E aí as coisas acontecem. E aí Deus falou assim: você só vai sair dessa, meu irmão, quando você gerar um discípulo à altura, e ele vai ser ungido profeta no seu lugar, quando você multiplicar a sua célula, quando você multiplicar o seu discipulado, quando você multiplicar a igreja, quando você contribuir com os 3K em novembro, e batizar mais de 100 pessoas na videira de Jandira, aí você vai ver essa caverna ser derrubada na sua vida. Volta para lá, volta para o lugar da onde você nunca devia ter saído. Oh, aleluia! Essa é a palavra de Deus para Elias. Às vezes nós achamos que porque nós estamos fazendo tudo, Deus vai ter dó de mim. Oh, meu Deus, Deus vai ficar com peninha de mim. Ninguém mais me reconhece, porque eu fiquei uns 2 anos sem pregar. Ninguém mais me chama para pregar em lugar nenhum. Eu não tinha tempo para mim. Pregava de manhã, dava aula de manhã no seminário, dava aula à noite no seminário, quarta, que não tinha dia. De repente parou tudo, ninguém mais me chama para pregar, ninguém mais fala nada, né? Que coisa estranha, o que está acontecendo? Deus falou: volta para lá, ponto, você nunca devia ter saído. Vai fazer o que é para você fazer, vai pôr a roda para girar, vai, meu irmão, vai, sai dessa caverna, esse lugar não é para você. E aí sabe o que eu aprendo nessa caverna de Elias? A visão errada das coisas, a visão errada das coisas. A Bíblia fala, Deus faz questão de dizer: Elias, você está achando que é só você, mas eu preservei 7.000, são mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal, e a boca não beijou Baal. O que é isso? 7.000 homens que permaneceram fiéis a mim, que não reconheceram Baal como Senhor. Você precisa de novas experiências com Deus, meu irmão. Você precisa buscar novos ares na obra do Senhor. Olha, as coisas já se passaram. O ontem não existe mais. Amanhã é futuro. Mas hoje você tem a oportunidade de viver a experiência poderosa com o Senhor. Sai dessa caverna em nome de Jesus. Vai para cima. Vai para diante daquilo que Deus tem para você. Há muitas coisas que Deus vai fazer em você, meu irmão, e na sua vida. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, se você quer de fato sair da caverna, siga as mesmas direções que Deus deu para Elias, meu irmão. Se disponha a cuidar de alguém, faça a obra do Senhor, e você verá que essa situação não irá continuar na sua vida. Por último, para terminar, a nossa última caverna, eu poderia falar de muitas cavernas, mas eu quero falar para você da caverna de Davi. Então veja, nós temos uma caverna por alguém que fez uma escolha natural,
e a consequência foi ele morrer numa caverna. Nós temos a segunda caverna porque alguém perdeu um ente querido, e aí ele teve que fazer uma escolha: fico na caverna ou continuo a minha vida? Nós temos a terceira caverna porque não aprendeu a lidar com as suas próprias guerras, não aprendeu a vencer as suas próprias lutas, seus próprios temores, e aí foi para a caverna pedir a morte. E agora nós temos uma quarta caverna. Esse aqui é diferente de todos os primeiros, porque esse aqui não estava numa caverna, porque foi uma escolha dele. Lá em 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e o 2. Davi, caverna de Davi. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna do Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. É gente mais, não é não? Olha que interessante. A grande pergunta é: por que Davi foi parar em uma caverna? Por que Davi foi parar na caverna? Como eu disse, diferente dos demais, Davi não foi para lá porque ele quis, não foi uma escolha dele, mas ele teve um problema em sua vida. Qual foi o problema? O problema foi porque ele escolheu ser fiel a Deus. Ele escolheu ser correto diante do Senhor o tempo todo. Ele sempre lutou as guerras do Senhor. E aí, por causa disso, entrou um problema grande, uma injustiça em sua vida, e ele estava sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo. Todos nós conhecemos essa história, que Davi foi lá, venceu o gigante, dali ele começou a lutar as guerras de Saul, e aí as coisas começaram a acontecer, e olha o que Deus fez com ele. Deus colocou uma pessoa para preparar ele para ser rei, que é Jonathan, filho de Saul, que treinava ele, ensinava ele a lutar, ensinava ele a de fato viver como alguém que vive no palácio. Isso foi causando ciúmes em Saul, e Saul então desejava matar. Saul vencia suas guerras, e aí Davi vencia as suas com muito mais vantagem. E aí as mulheres lá começaram a louvar a Davi, dizer que ele matava mais do que Saul. Isso causou ciúmes na vida de Davi, na vida de Saul. Saul então decidiu matá-lo por causa dessa revolta. Então veja, aqui, diferente das outras cavernas, é uma guerra espiritual, é uma guerra, uma batalha espiritual. É alguém que está fazendo o que é para ser feito, mas o inferno se levanta contra, o inferno se opõe. Isso é um fato. Irmãos, nós estamos vendo aí a perseguição agora com o pastor Aloísio. Eu sempre imaginei que isso uma hora ia acontecer, porque o pastor Aloísio é um homem que prima pela verdade, Aloísio, perdão. E ele começou a ministrar as lives lá sobre Apocalipse, começou a falar como seria, e automaticamente quando você vai estudar Apocalipse, você vai ver os sinais do fim do mundo, do governo mundial, uma série de coisas. E quem ainda não percebeu, a gente está caminhando para essas coisas, a gente está caminhando para isso. Hoje você faz coisas assim na internet que assim, tudo isso é uma preparação para esse governo, de fato. Então, simplesmente tiraram fora o canal dele do YouTube, tiraram fora. Agora eu pergunto para você, isso é ou não é uma guerra espiritual? Isso é ou não é uma batalha espiritual? Então é um demônio que se levantou, um espírito maligno que entrou em Saul, e agora quer matar aquele que está fazendo a obra de Deus. Então hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda não perceberam essa batalha espiritual que nós estamos vivendo, essa guerra espiritual que a igreja está enfrentando. Nós precisamos nos posicionar como igreja e não olhar para isso de forma natural. Nós somos seres espirituais, precisamos desenvolver a nossa vida espiritual em Deus, precisamos ter a percepção das coisas espirituais. Veja que quando Davi, ele começou a sua batalha para se estabelecer naquilo que Deus tinha para ele, foi vencendo o gigante Golias. E olha que interessante, o gigante Golias estava enfrentando o exército do Deus vivo, mas ele desafiava os soldados do exército de Saul. Davi ouviu a afronta. Qual foi a pergunta de Davi? Quem é esse incircunciso para afrontar o quê? O exército do Deus
vivo. Davi tinha uma percepção espiritual. Esse gigante não está lutando contra mim, não está lutando contra os meus irmãos que estão na batalha, contra os soldados de Saul, ele está lutando contra Deus. Essa guerra é espiritual, então eu vou lá e vou matar, vou cortar a cabeça dele. Percepção espiritual. Então veja, ele estava lá agora na caverna, para não se levantar contra Saul. Ele não queria matar Saul, ele não queria ir contra Saul. É claro que se ele fosse, ele o faria, mas a vontade de Deus não era que ele matasse Saul, não era que ele tirasse a vida de Saul. Ele precisava passar por esse processo, porque isso tem a ver com o que eu falei no começo, com amadurecimento, com maturidade cristã, com formação, a imagem e a semelhança de Cristo. Nós não podemos evitar algumas coisas em nossas vidas, mas nós precisamos olhar para elas como algo que Deus quer nos ensinar. Nós precisamos entender que Deus quer nos levar à maturidade cristã. Davi não permaneceu na caverna, e aqui é a escolha dele. Veja que ele foi para a caverna. Quando as pessoas descobriram que ele estava lá, foi um monte de gente para lá com ele. Mas quem são as pessoas que foram para lá, irmãos? Os amargurados, os endividados, os sem relacionamentos, né? Só gente da alta estirpe. Davi já estava daquele jeito, né? Aí Davi, ele poderia falar assim: mas não é que o negócio está conspirando contra mim mesmo? Eu estou aqui porque eu não quero investir contra o rei Saul, estou tentando me poupar, agora chega esse bando de gente aqui, 400 pessoas, e todo mundo enrolado. Olha o que Deus faz com Davi. Davi, você quer realmente cumprir o propósito que eu tenho com você? Está aí uma igreja de 400 pessoas, cheia de problema, né? Esses dias eu falei, vou escrever ali na porta assim: Igreja Videira Jandira, um lugar de gente imperfeita servindo um Deus perfeito. Foi essa a igreja de Davi. E aí Deus deu essas pessoas para ele discipular, para ele cuidar. Imagina Davi que está tendo a questão da dívida, da amargura da alma e tal, e sendo ameaçado de morte. Sabe o que a gente faz às vezes? Senhor, como que eu vou cuidar dessa pessoa? Deus dá uma vida para você cuidar, leva para o encontro, e você não consegue consolidar essa pessoa. E às vezes você fala assim: Senhor, olha para mim, pai, eu é que estou precisando de ser consolidado. Quer saber, eu entrei nessa igreja e ninguém me consolidou, ele que se consolide sozinho. E aí Davi está aqui, ameaçado de morte, escondido numa caverna para não fazer besteira. E aí Deus manda 400 pessoas para ele cuidar, discipular e treinar. Gente de todo jeito, hã? Esse é o projeto de Deus. Deus é maravilhoso. E o que Davi fez? Davi não permaneceu na caverna. Diga comigo: Davi não permaneceu na caverna, mas ele se posicionou como um vencedor. Ele saiu da caverna e ele manteve um coração sempre voltado para o propósito de Deus. E a Bíblia fala que ele não ficou amargurado com aquela situação, ele não ficou amargurado com Deus por causa daquela situação, porque a primeira coisa, ele poderia falar: Senhor, eu estou lutando as tuas guerras, eu matei aquele gigante por causa do seu nome, eu estou vencendo as suas batalhas. Ele poderia falar, mas ele não ficou amargurado com Deus. Ele não ficou com raiva de Saul, porque ele conhecia a insensibilidade de Saul com relação às coisas de Deus. Ele não ficou triste com aquela situação, ele não perdeu a sua identidade, mas ele se tornou um líder ainda mais versátil e mais útil nas mãos do Senhor. Sabe, irmão, Deus nos chamou para um tempo difícil, mas são em tempos difíceis que se levantam os verdadeiros vencedores. É em tempos difíceis que se gera uma igreja com uma identidade celestial. São em tempos de dificuldade que o propósito de Deus se manifesta para aqueles que ainda não conhecem. Deus nos chamou para ser um líder, mas não um líder para ficar dentro da caverna, para ficar murmurando, para esperar as coisas acontecerem, para esperar as coisas voltarem para o lugar para começar a fazer. Não, porque nunca nós vamos conseguir liderar em tempo de plena bonança, de plena paz. Não, vai haver tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de caverna, sim, mas nós precisamos sair para fora dela. Deus está te falando nessa noite: o seu tempo de caverna acabou. É hora de você se posicionar, sair para fora, manter um coração correto diante do Senhor, assim como Davi. A Bíblia diz que ele não perdeu a sua identidade, ele continuou sendo aquilo que Deus chamou ele para ser.
Ele não abriu mão do propósito de Deus na sua vida, independente das circunstâncias, independente das pessoas que foram conviver com ele na caverna. Ele não abriu mão, muito pelo contrário. O que ele fez? Ele gerou uma identidade de vencedor em 400 homens endividados, amargurados e angustiados de alma. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, querido, desses 400 homens, foram levantados 30 valentes. Depois você lê a história deles, eu não tenho tempo para falar para você. Mas homens que depois arriscaram até a vida deles para levar um copo de água para Davi beber. Porque entendeu, porque um dia ele se posicionou, porque um dia ele não deixou o coração dele se corromper, se contaminar com as circunstâncias alheias. Porque um dia ele entendeu a identidade dele. Ele falou assim: nada vai me tirar aquilo que eu sou em Deus. As circunstâncias não são suficientes para alterar uma vírgula daquilo que Deus tem para a minha vida. Ei, deixa eu falar para você nessa noite. As circunstâncias, por piores que elas pareçam, elas não têm poder para alterar uma única vírgula do projeto de Deus para você e para toda a sua família. Nada. O diabo não é suficiente, o inferno não é suficiente. Nada nesse mundo pode parar aquilo que Deus tem para você. Você não nasceu para morar em cavernas. Você não nasceu para viver uma vida de angústia, de tristeza, de dor. Ainda que às vezes você entre por lá, você passe por lá. Mas o fato é que você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar. Coloca a mão no seu coração. Declare essa verdade sobre a sua vida. Se você está com alguém que você pode dizer isso para ele, diga: meu irmão, você nasceu para reinar. Ainda que as cavernas por algum momento façam parte da sua vida, você nasceu para reinar. Você nasceu para brilhar a luz de Deus através da sua vida. Oh, meu irmão, faça como Davi. Ainda que a caverna não tenha sido uma escolha sua, ainda que as circunstâncias sejam consequências daquilo que você está fazendo, todavia, meu irmão, olhe para o Senhor. Você está firmado nele. Você está firmado nele. E nessa noite eu quero orar com você. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, meu irmão. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei como que você está vivendo. Se você de repente está enfurnado dentro de uma caverna. Mas uma coisa eu sei, isso eu creio e reafirmo para você: se Deus te trouxe aqui nessa noite, se Deus te conectou conosco através da internet, é porque Deus está liberando essa palavra na sua vida, meu irmão. E não importa se que as cavernas da sua vida sejam por uma escolha sua ou não, Deus nessa noite diz para você: sai, vem para fora, que eu estou à sua espera. Vem para fora, que eu estou à sua espera. Deus está guardando o seu coração, para que ele não seja corrompido por essas coisas, mas que você volte o seu coração a ele e reafirme a sua identidade nele. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, deixa eu falar algo para você aqui. O Espírito de Deus me incomoda dizer isso. Na segunda caverna, a caverna de Abraão, eu sempre me perguntava por que se o propósito era para os dois, por que Abraão não foi recolhido junto com Sara? E quando eu estava preparando aquelas palavras do jejum de 40 horas, Deus deu a ele mais ou menos uns 50 anos a mais de vida, eu não tenho certeza, só para cumprir uma única promessa. A promessa de que ele iria morrer em ditosa velhice. Agora preste atenção em algo que eu vou te falar aqui que é muito importante. Esse período de vida de Abraão foi só para desfrute dele. No quesito propósito, já havia se encerrado. Não tinha mais nada para ser feito. Mas só por causa de uma promessa, Deus deu a ele mais anos de vida, esposa e filhos. Ele morreu rico em ditosa velhice. Sabe por que o Espírito está mandando dizer isso para você?
Porque Deus, se Ele fez uma promessa, não importa qual seja a promessa, se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não é um diagnóstico médico, não é uma palavra de condenação, não é o fim de um relacionamento, não é o fato de alguém ter virado as costas para você, não são as necessidades financeiras, não é nada que vai impedir que Deus cumpra cada uma das promessas que Ele tem para você. Se você crê nisso, recebe essa palavra agora no seu coração, em nome de Jesus. Oh, nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero orar com você.